louvados com prazer. Mas domingo para mim é um dia especial. Pego logo minha Bíblia, muito quero aprender. Vou contente para a escola dominical. Sempre a cada manhã, louvados com prazer. Quero saudar a todos internautas com a luz, paz e nosso Senhor Jesus Cristo. E nós vamos para mais uma escola dominical virtual. Desta feita com a lição de número 12, o mundo vindouro. Gostaria que vocês fizessem comentário, compartilhassem, ou desse uma curtida aí, dê uma curtida aí. Isso traz motivação para o professor. Textual: e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Verdade prática: cremos no juízo final, no qual serão julgados os que fizerem parte da última ressurreição, e cremos na vida eterna para os infiéis. A introdução diz o seguinte: o mundo vindouro, abordado na presente lição, pretende mostrar o que virá depois do juízo final. O novo céu e a nova terra, a nova Jerusalém, o lar dos santos na eternidade, por toda a eternidade, o juízo final e a ressurreição de todos os incrédulos, bem como o seu destino final. O objetivo da lição é descrever, explicar e esclarecer. No primeiro ponto, o objetivo da primeira parte da lição, do ponto 1 ao 2, descrever a doutrina bíblica do milênio. Então agora nós vamos, queridos professores, falar um pouquinho sobre a vida pós milênio, pós arrebatamento da igreja, que entrará aí no período milenar. Então, nessa lição, nós estamos estudando o mundo vindouro e estamos descrevendo a doutrina bíblica do milênio. Sobre o milênio. Vamos ver a descrição. O milênio é o reino de Cristo de 1000 anos. Nesse período, Satanás será aprisionado no abismo, instalado por ocasião da vinda de Cristo em glória. Isso significa que a ação destruidora de Satanás na terra será neutralizada, iniciando-se assim uma nova ordem de coisas e a tão almejada paz universal. Na longevidade das pessoas são algumas das características do reino do Messias. Na lição passada nós falamos, queridos internautas, sobre a vinda de Jesus, coisa gloriosa, Jesus voltando e nós sendo arrebatados a encontrar com o Senhor nos ares. Agora nós estamos estudando, passamos aí por um processo onde o tribunal de Cristo, onde cada um receberá o seu galardão. E agora nesta lição nós vamos falar sobre o período milenar, que é o período em que nós vamos entender aí, Jesus Cristo vem reinar nesta nova Jerusalém. Não é a Jerusalém do céu ainda, viu, meus queridos? Jesus veio reinar nesta Jerusalém, e a igreja virá com ele pelo período de 1000 anos. E nesse período Satanás será preso. E Satanás sendo preso, haverá paz na terra, meus queridos. Sobre a ressurreição dos mortos, a Bíblia ensina que os justos e os injustos serão ressuscitados. Mas em Apocalipse ficamos sabendo que há um intervalo de 1000 anos entre estas ressurreições. A primeira ressurreição é a dos justos. A segunda ressurreição é a dos injustos, também conhecida como ressurreição universal, que envolverá todos os descrentes desde o princípio do mundo até aquele dia do acontecimento. Então, meus queridos, vale a pena servirmos a Deus. Vale a pena prosseguirmos fiel servindo ao Senhor. Queridos professores, queridos alunos,
Nessa lição nós estamos entendendo que o arrebatamento da igreja, do qual nós estudamos na lição passada, ele será a primeira parte, que é o arrebatamento dos justos, daqueles que esperam no Senhor. Então é a ressurreição dos justos. Depois nós teremos a segunda ressurreição, que é a ressurreição dos injustos. É aquele que Daniel profetizou dizendo: olha, naquele dia muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. E aí ele fala daqueles que ressuscitarão para desprezo eterno. Quer dizer, em duas partes. Uns ressuscitarão na primeira ressurreição para gozo eterno, e daí a última ressurreição, que será para desprezo eterno. O objetivo da segunda parte da lição, 2.1 a 3, o juízo final. Nós vamos explicar agora sobre o juízo final, não esquecendo que a lição que nós estamos estudando é acerca do mundo vindouro, e nesta parte 2 da lição nós vamos falar sobre o juízo final. É conhecido como o juízo do grande trono branco. Aqui serão julgados outros mortos, aqueles que não fizeram parte da primeira ressurreição. Deus instaurará esse juízo após a última rebelião de Satanás, que acontecerá depois dos 1000 anos do reinado de Cristo. Deus executará esse juízo por meio de Jesus Cristo. O Pai a ninguém julga, mas deu o Filho todo o juízo. Meus queridos, nós vemos que é interessante esse processo que nós estamos passando. Nós estamos vivendo o tempo da graça. Eu falei sobre as 70 semanas de Daniel na lição passada, em que a 79ª semana ela acabou de acontecer ali no Calvário, quando Cristo morreu e ressuscitou. Ali findou-se a 79ª semana. E aí nós estamos passando pelo intervalo, esse chamado intervalo da graça, em que nós, a igreja, estamos vivendo no tempo da graça, esperando o arrebatamento da igreja. Nós não estamos esperando o juízo final, nós estamos esperando a volta de Jesus. Mas acontece que depois do arrebatamento da igreja, então entra-se o período milenar, e após o período milenar, o que acontece? Como em todo o tempo o homem foi provado, Satanás, que está preso, Satanás será solto e sairá a enganar novamente as nações. Aí depois disso é que virá o fim e virá a ressurreição universal, onde os mortos ressuscitarão para receberem o castigo eterno. E se receberem da mão de quem? Quem será o juiz naquele dia? A Bíblia diz que Deus, o Pai, não julga, não julga ninguém, mas é o Filho que tem o poder do juízo na mão. Então, meus queridos, vale a pena servirmos a Jesus para que nós façamos parte da primeira ressurreição, onde nós passaremos um período milenar na presença de Cristo. Porque aqueles que morreram sem Cristo não ressuscitarão, vão ressuscitar na ressurreição do último dia, e para a vergonha e desprezo eterno, para comparecer diante agora do juízo de Cristo. Os cristãos participarão do tribunal de Cristo. Diferente, claro que uma aula virtual não dá tempo para você esclarecer tudo, até porque se a aula é muito comprida, nós temos aí poucas visualizações. Até quero agradecer aí pelas quase 3.000 visualizações das últimas aulas. Deus executará esse juízo por meio de Jesus Cristo. Então, meus queridos, Jesus hoje é advogado, hoje ele advoga a tua causa, mas venha correndo para Jesus, não fica aí. Você que está afastado, corra para a igreja. Você que ainda não aceitou Jesus, aceita Cristo e venha viver a glória de Deus, venha aproveitar desse período da graça. 2. O julgamento. Não há menção de vivos no juízo final. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida. O resultado desse julgamento é a condenação eterna. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. É por isso, meus queridos, que nós precisamos ter o nosso nome escrito no livro da vida.
quem tem o seu nome escrito no livro da vida não fará parte da segunda ressurreição. Por quê? Porque participarão do arrebatamento da igreja. Nesse último julgamento, o julgamento final, que nós estamos falando sobre, explicando sobre o juízo final. No julgamento final não há menção de vivos, quer dizer, é só as pessoas que morreram ressuscitarão, porque lá diz que foi visto mortos, grandes e pequenos, não quer dizer pessoas de estatura, quer dizer pessoas de poderes sociais elevados, né? E pessoas de poderes simples, mas todos compareceram diante do tribunal e seu nome, não sendo encontrado no livro da vida, foram lançados no inferno. Inferno que não foi preparado para o homem, mas para o diabo e seus anjos, né? Aí aqui diz que abriu-se outro livro, o que é o livro da vida, e o resultado desse julgamento é a condenação eterna, porque aquele que não foi achado no livro da vida foi lançado no lago de fogo. 3. Destino dos ímpios. Qual que é o destino dos ímpios? Nós estamos explicando aí esse julgamento pós-milênio. É o inferno, descrito aqui como lago de fogo, Hades. O lugar serve como estágio intermediário, uma prisão temporária até que venha o dia do juízo. Então, meus queridos, as pessoas que morrem sem Cristo, elas não estão indo para o inferno. O inferno será lá no último dia um lago de fogo, em que sairá a sentença, onde sofrerão a eternidade. Mas as pessoas que morrem hoje, elas não estão no purgatório, elas estão num lugar intermediário que se chama Hades, né? Aonde aguarda o dia do juízo. Esse lugar foi preparado para o diabo e seus anjos, e não para os seres humanos, mas será o destino final dos perdidos por causa da sua incredulidade e desobediência, pois a vontade de Deus é que ninguém se perca, mas que todos sejam salvos. Então, meus queridos, é por isso que ele siga pregando o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, porém quem não crer será condenado. Então, meus queridos, hoje é dia de aceitar a Cristo como Salvador. O objetivo da terceira parte da lição, o 3.1 ao 4, esclarecer a doutrina bíblica sobre a nova criação. Então agora nós explicamos sobre o juízo, e agora nós vamos explicar a doutrina bíblica sobre a nova criação. Ponto 1. Um novo céu e uma nova terra. A nova criação, ou seja, não se trata pois de uma renovação ou de alguma restauração, mas de tudo ser novo. O universo físico não se sustentará diante da pureza, santidade e glória daquele que está assentado sobre o trono. Eis que faço nova todas as coisas. O velho mundo vai desaparecer por causa da sua contaminação. Os céus e a terra não poderão resistir à santidade e à glória de Deus, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Quer dizer, agora já está falando da nova Jerusalém, aonde Deus habitará conosco. Então, meus queridos, não se trata aí de uma renovação ou de uma restauração, mas tudo novo para nós. Deus tem preparado tudo novo para nós. Esse universo físico que hoje vemos, na glória nós não veremos. Ele não é capaz de suportar a santidade de Deus. É por isso que Paulo disse: olha, sede santo como é santo o vosso Pai que está no céu. Jesus disse assim. E sede imitadores dos fiéis. Meus queridos, Deus é santo, e sem santificação nós não conseguimos ver o Senhor. A nova Jerusalém, antes de tudo convém ressaltar que a nova Jerusalém que de Deus descia do céu não é a mesma Jerusalém do milênio. Meus queridos, não é a mesma. Aqui já estamos no período pós-milênio, quer dizer, o milênio já passou. A descrição da cidade mostra com abundância de detalhes que a sua glória excede em muito a da Jerusalém mileniar,
A cidade não necessita de sol nem de lua. A Nova Jerusalém é chamada ainda de a Jerusalém que é de cima e a Jerusalém celestial. Meus queridos, glória a Deus, porque nós esperamos morar, habitar nessa Nova Jerusalém. Não é a Jerusalém dos judeus, não é a Jerusalém do milênio, cheia de paz, porque o reino é de Cristo. Mas não, mas é a Jerusalém que vai descer do céu. É a Nova Jerusalém, a Jerusalém celestial, é cidade morada dos salvos. 3a, eternidade dos salvos. A Nova Jerusalém é o eterno lar de todos os salvos em Cristo. Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com ele habitará. Ali não haverá morte, porque o último inimigo a ser derrotado é a morte. O pecado será banido para sempre, e ali nunca mais haverá maldição contra alguém. É a nossa eterna bem-aventurança. Aqui está o final glorioso da jornada da igreja. Que coisa gloriosa, meus queridos. Vale a pena servirmos a esse Jesus que se entregou para nós, para nos resgatar e fazer de nós um povo seu, zeloso, especial de boas obras. É preciso nós ver que nós estamos inseridos nesse contexto. Porque se nós estivermos inseridos nesse contexto, nós vamos passar pela lição passada, quando somos arrebatados a encontrar com o Senhor nos ares. Depois desceremos com Cristo para o reinado milenário, em que reinaremos 1000 anos com Cristo. Depois, pós o reinado milenário, desce-se a Nova Jerusalém, onde será a nossa eterna morada. Glória a Deus. A Jerusalém, o eterno lar de todo cristão que serve a Cristo. A promessa cumprirá, o lar prometido do salvo. Onde a Bíblia diz: eis aqui o tabernáculo de Deus com o homem, ou com os homens, pois com eles habitará, e ele será o seu povo, e ele será o seu Deus. Veja bem, meus queridos, que essa Nova Jerusalém que desce, já o céu e a terra já não existe, porque a contaminação é tão grande que ela, nem a terra, nem esse espaço sideral, não se comporta, não aguenta a santidade de Deus. E é por isso que nós iremos morar no novo céu e a nova terra. Essa é a nossa eterna bem-aventurança. Aqui está o final, aqui está o cumprimento da igreja, aqui está a vitória completa da igreja. Conclusão: nós cremos que assim como todas as profecias sobre a primeira vinda do Messias se cumpririam, ou se cumpriram, de igual modo todas as profecias sobre o mundo vindouro se cumprirão também, pois Deus é fiel. Você crê ou não crê, vai se cumprir desta forma. Meus queridos internautas, que Deus abençoe cada um de vocês e até a próxima escola dominical virtual, na paz do Senhor. Amém.